Vambora, galera! Estamos ao vivo aqui. Invadimos esse perfil para trabalhar e tratar um tema muito especial. Espero que vocês estejam aí ainda. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Reiniciamos aqui o aparelho. Bora testar, né? A gente é contra a desistência. Vambora! Pessoal, tá chegando aí. Instagram, estamos ao vivo, tudo pode acontecer. Nossa convidada já está aqui também, reiniciou o aparelho dela. Bora tentar, vamos lá. Estamos tentando de tudo para a gente não perder esse momento, né? Esse bate-papo. Sem muitas delongas, doutora, vou te enviar o convite aí agora. Aí, som tá ok. Ajuda, meu Deus. Aí, nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca. Rapaz, que delícia, bicho. Meu Deus do céu, 26 minutos tentando. É por isso que dá certo. Bom Isso aí. demais, gente. Ó, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Agora eu fiquei mais empolgado ainda. Eu já sou elétrico, né? Invadimos aqui esse perfil para compartilhar com vocês um tema importantíssimo. Eu sou Isaac Wellness, personal oncológico, o fundador do Clube Oncológico, e recebi esse convite super especial de Joelísio, que é o criador aqui deste perfil, os amigos aí do mieloma, os convidados, os acompanhantes, os parceiros, sejam todos bem-vindos. Está aqui conosco a doutora Bárbara, que é especialista em fertilidade, obstetrícia também, não é isso? E ela vai se apresentar ainda mais para ficar mais fácil. Doutora, muito obrigado pela insistência. Gente, só faltou subir no poste aqui para poder puxar fio, limpar. Não é possível, mas deu tudo certo. Vamos embora. Boa noite, meu amigo. Que energia boa. Nós somos brasileiros, nós não desistimos, não. Nós vamos insistir até a hora que tá dentro. Né? Maravilha. Então, ó, primeiro, né, queria agradecer, Joelísio, pelo trabalho que ele faz, maravilhoso. E a você também, né, pela honra de poder estar discutindo aqui esse tema tão relevante com você. Então, meu nome é Bárbara Flecha, sou especialista em reprodução humana pela USP Ribeirão Preto e ginecologista e obstetra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Trabalho com reprodução assistida, né? O mais clássico que todo mundo conhece é a fertilização in vitro, né? A famosa FIV, mas nos últimos anos a reprodução assistida tem tido a honra e o poder de ajudar muitos pacientes oncológicos, né, com o que a gente chama de preservação da fertilidade, que é basicamente o congelamento dos óvulos e do sêmen, né? Isso é muito importante quando algum paciente vai fazer algum tratamento que pode lesar as células do ovário e dos testículos. Então, a gente faz procedimentos de preservação da fertilidade, que nós vamos discutir aqui hoje, tudo sobre isso. E estou muito honrada de estar aqui, estou muito emocionada de estar aqui com o Isaac, que tem uma história maravilhosa, né? Então, Isaac, compartilha aí pra gente um pouquinho da sua história, né? Do diagnóstico, do tratamento, o que passa na cabeça nesse momento e como que foi, né, oferecido para você, como que a equipe que estava com você conseguiu te conscientizar mesmo, né, da importância de fazer o procedimento de preservação da fertilidade. Vai lá, meu amigo. Maravilha, gente. Ó, fique super à vontade. Essa live é participativa. Se você depois tiver alguma dúvida, pode mandar aí que, na medida do possível, eu vou conduzindo. Doutora Bárbara, um desafio. Primeiro, porque receber um diagnóstico de câncer, né, nunca vai ser fácil. A gente não está preparado. A gente pode até pensar que estamos, mas, na verdade, a gente nunca está 100% preparado. Eu estava com 19 anos, no auge ali dos meus sonhos, dos meus projetos. Estava no segundo semestre de faculdade de educação física, sempre foi a minha paixão, né? Lá em 2008, e eu percebi um nódulo, um carocinho grudado no testículo, vulgo ovo, para quem não sabe o que é testículo, e eu falei, rapaz, o que é isso, né? Não sentia dor, não incomodava, não atrapalhava a minha rotina, já estava trabalhando, atuando ali na área, estava no serviço militar também, treinava muito, uma rotina realmente bem pegada, bem forte. E aí comecei a emagrecer, os colegas, né, comentando toda hora, Isaac, você tá mais magro, o que é isso e tal. Um dos sintomas, né? E às vezes a gente nem sabe disso. Então aqui a gente também tá aqui para falar sobre saúde, sobre cuidados, sinais de alerta, né, que o nosso corpo apresenta
diante de diversas situações e cada um tem um diagnóstico, cada um tem uma dificuldade, mas eu vou dar uma resumida. E aí, o que que acontece? Quando eu fui procurar o urologista, ele falou, olha, Isaac, a gente vai precisar fazer o tratamento, fazer uma cirurgia para retirar esse carocinho aí do testículo. Já vem aquele susto. Primeiro porque o homem, querendo ou não, ele é mais reservado. Por natureza, já tem esses tabus, né? O homem parece que não pode pegar ali nos meus documentos, nada disso, parece que vai acabar a vida dele Parece ali. Então, que vai já... dar, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. E é lógico, eu na juventude, novo início de relacionamento, de namoro, bateu o desespero, bateu o medão também. E eu falei, não, doutor, peraí, não vai mexer aqui não, pelo amor de Deus e tal. Mas aí ele me acalmou demais, doutor Abissamal, médico super competente aqui na nossa cidade. E nós somos de Vitória da Conquista. Nós, eu falo, eu e Joelise, né, grande amigo aqui, que é o criador do perfil. E ali eu fui conduzido para essa cirurgia, precisei retirar o testículo e falei logo, doutor, o saco vazio não para em pé. O que você vai fazer aí? E ele colocou uma prótese, um ovinho de silicone. Rapaz, eu nem sabia que podia. Como é que pode um negócio desse, né? A medicina está muito avançada, muito evoluída. Graças a Deus por isso. A gente sempre vai tentar trazer essa questão do diagnóstico precoce, das possibilidades. E é sobre isso também, fertilidade. Por que não? Por que se preocupar com a fertilidade do paciente oncológico? Eu estava com 19 anos, quando o médico falou, olha, Isaac, você talvez vai precisar fazer uma quimioterapia. Eu recebi o diagnóstico de coriocarcinoma de testículo, tive metástase nos pulmões, no abdômen, enfim, passei por quimioterapia, várias cirurgias, deu tudo certo. E aí ele falou assim comigo, olha, preserve o seu sêmen, porque lá na frente você pode querer ter filhos. E é lógico, na minha cabeça, de um jovem, né, 19 anos, há mais de 10, 11 anos atrás, eu não estava querendo ter filhos. Naquele momento eu queria, doutor, eu quero me curar. Mas perceba como é importante a informação, a orientação. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Naquele período, na nossa cidade ainda não tem um banco de esperma. Então eu fui para a capital, até porque eu tratei lá em Salvador. E chegando lá, eu congelei o sêmen. A princípio, não saberia como é que seria, né, na verdade. Então, fiz lá o meu trabalho, né? Você entra numa salinha, fica concentrado lá. Rapaz, às vezes dá até vergonha. Devia melhorar esse sistema, né? É difícil. Mas faz parte do processo. Congelei o sêmen e deixei lá. E aí eu comecei o meu tratamento de quimioterapia. Após esse processo, esse período... Como? 2018, certo? Não, 2008. 2008. Isso. Era tudo mato ainda, a oncologia. E a reprodução assistida ainda nem era tão difundida, nem tão acessível como é hoje, né? Exatamente. E tudo era novidade. E aí, quando eu comecei a quimioterapia, terminei meu tratamento, eu cheguei a fazer novos exames, espermograma e tudo mais, e deu negativo. Então, eu fiquei infértil devido à quimioterapia. E com isso, passaram-se 13 anos. Me formei, voltei, né, para a faculdade, me especializei em oncologia, outra pós-graduação também voltada para os pacientes, fisiologia do exercício para pacientes especiais e tudo mais. Tenho atuado muito na área. E aí me casei com a mesma namorada da época. E aí a gente lembrou, rapaz, tem um bocado de bichinho congelado, né? Será que não está vencido, não? 13 anos congelado, olha só que loucura, né? E aí eu já quero jogar essa pergunta para a médica. Doutora, por que a gente precisa se preocupar com essa fertilidade, congelar antes ali do tratamento? E tem prazo de validade? Passa essa bola aí para você. Olha só, gente, hoje em dia o diagnóstico de câncer, né, não só de testículo, né, como foi do Isaac, mas o diagnóstico de câncer em geral está aumentando, né? Hoje nós temos uma medicina, igual a gente está falando, muito avançada, com uma capacidade de diagnóstico muito grande. E estamos diagnosticando pessoas mais jovens, na fase reprodutiva ainda da vida. Então, se essas pessoas forem ser submetidas ao tratamento quimioterápico, existe um risco, né? Não é certeza, mas dependendo do quimioterápico ou do tipo de tratamento que a pessoa vai fazer, existe um risco relativamente grande dela ficar infértil depois, né? Porque do mesmo jeito que a terapia vai matar a célula que está, né, cancerígena, ela também acaba destruindo outras células. Então, destrói as células do ovário, destrói as células do testículo. Por isso que, nesse meio tempo, ao mesmo tempo que tivemos
né, aumento da capacidade diagnóstica dos diagnósticos de câncer, evoluíram também aí o conhecimento da reprodução assistida, permitindo que esses pacientes em idade reprodutiva tratem o câncer, tenham mais qualidade de vida e preservem a fertilidade antes de iniciar o tratamento. Não tem prazo de validade, viu, Isaac? Olha aí. Voltou para buscar seus espermatozoides 13 anos depois, né? Pensa aí. Nós temos relatos de óvulos que ficaram congelados 20 anos, de embriãozinho que ficou congelado 20 anos, porque a gente pode congelar tanto só o óvulo, só o espermatozoide, ou já congela o embriãozinho, que já é a fusão do óvulo do espermatozoide, né? Não tem prazo de validade, o embriãozinho fica lá congelado, adequadamente armazenado. No momento oportuno, você vê, né? Você namorou, casou, tratou, 13 anos depois voltou para realizar o tratamento. E aí sua esposa também teve que fazer, né, a captação dos óvulos. Mesmo Isso. como seu sêmen estava congelado, a esposa, a parceria faz a captação dos óvulos. E aí a gente fertiliza o óvulo no laboratório, embriãozinho formado, aí vai transferir para o útero da parceira. E conta aí, já está com quantos anos? Bora lá, tem muita história para contar, né? Outra dúvida que eu já quero bolar aqui. Eu estava com 19 anos quando eu congelei o sêmen. Existe uma idade limite, mesmo que esse paciente tenha acabado de receber o diagnóstico ou esteja no meio de um processo, existe uma idade limite para preservar ou não? Olha só, para as mulheres esse prazo é mais limitado, né? Porque após a menopausa da mulher, não temos como fazer a captação dos óvulos. Isso não significa que ela não possa, porque hoje em dia a gente tem também a doação dos óvulos, né? Que a gente pode até falar mais para frente. Para o homem não tem esse limite igual da mulher, porque o homem vai estar ali produzindo constantemente as células dos espermatozoides. Então, para o homem não há limite de idade. Enquanto há produção de espermatozoides, está beleza. Para a mulher, a gente tem essa limitação. E a menopausa chegou, infelizmente, não é possível mais fazer o congelamento dos óvulos. E o que vai determinar, assim, se a gente vai indicar a preservação ou não, que a gente precisa discutir com o paciente, às vezes o paciente já tem filhos, não tem mais filhos, né? Às vezes não tem filhos, mesmo sendo mais velhos. Então, assim, a gente tem que expor as possibilidades para o paciente. A gente também não pode julgar só porque tem 3 filhos, já que não vai querer ter mais, né? Sim. Então, sempre oferecer e não tirar conclusões antes de discutir com o paciente para tomar a decisão acertada, a melhor decisão para todos, né? Perfeito, isso é muito importante. Particularmente, eu conheço várias colegas, principalmente, né, que não tiveram essa informação adequada pelo profissional, não deram essa chance, vamos dizer assim, de preservar os óvulos, começou o tratamento. E existe também, né, aquele quadro clínico mais difícil, que a pessoa precisa agir mais rápido para começar um tratamento, não daria tempo. Mas durante a quimioterapia, ou acabou de começar, ainda dá tempo preservar, ou seria um risco? Como que acontece? Olha só, diante de um diagnóstico, né, só o paciente que fica, né, preocupado ali sem poder pensar nisso, não. Muitas vezes a equipe acaba tão preocupada com a cura que não está preparada, não está incluída ali na linha de cuidado daquele paciente a preservação de fertilidade. Por isso que a gente tem que fazer trabalho de informação com os colegas, divulgar para os colegas oncologistas, os colegas que prescrevem quimioterapia, porque isso é algo que precisa ser difundido. Às vezes a prioridade é tão outra que ninguém da equipe acabou pensando naquilo e nem o paciente, né? Verdade. Então, isso é algo que a gente precisa difundir, sim, sem dúvida. É um trabalho de educação em saúde mesmo, né? Para poder dar essa possibilidade para o paciente. Você tinha falado outra coisa, Isaac, no fim aí? A princípio foi isso. Aí agora eu vou compartilhar um pouco dessa jornada, né? Com a minha esposa também. Justamente, eu tinha lá preservado, e aí, por fim, a gente acabou decidindo fazer o tratamento em Belo Horizonte. Olha só, né? O bicho
Os pinguinzinhos ficaram congelados na Bahia 13 anos, e aí depois já pegou um avião e foi para Belo Horizonte. Então ele é um baianeiro, uma mistura de baiano com mineiro. Come um acarajé com pão de queijo, um doce de leite, É e a foi a melhor escolha, né? E aí o que que acontece? Eu nem sabia também dessa possibilidade de transporte aéreo e tudo mais. Mas o pessoal da equipe mandou pra gente fotos, vídeos, tipo túnel de leite, né? Quem é da roça e do interior sabe como é aquele barrilzinho de leite. E como é que é esse transporte? Fala um pouquinho pra gente também. Tem essa chance, é? Claro, com certeza. Antes você tinha, lembrei aqui o que você tinha falado, só complementar, você Tá, vê sim. o tempo de tratamento, né? A equipe precisa estar muito coesa, precisa ser rápido mesmo, né? É. Então, o paciente recebeu o diagnóstico, os médicos já têm meu telefone, já me passam contato na hora. O paciente entra em contato, é coisa de 15 dias no máximo, né? Para o homem, Tá. a gente precisa fazer alguns exames, tomar um antibiótico e já pode programar a coleta. Então, para o homem é a coisa mais rápida, né? Do que para a mulher. Isso. Mês passado, eu estava em Ribeirão Preto, fiz uma consulta online, que é outra coisa que a tecnologia permite para a gente hoje em dia, né? Perfeito. Consulta online, solicitação de exame, prescrição do medicamento que precisa ser tomado. Em menos de uma semana, o paciente fez a coleta do sêmen dele aqui em Belo Horizonte, né? Nem aqui eu estava. Sim. A mulher, a gente precisa de um tempo um pouquinho maior. É o processo um pouco mais, né? No ciclo normal, a mulher produz um óvulo. E o objetivo da estimulação do ovário é produzir vários óvulos de uma vez. Para isso, a gente precisa usar uma medicação cerca de 10, 12, 13 dias. E aí programa um procedimento cirúrgico, que é um procedimento simples. Mas a gente precisa desse prazo aí de 13, 14, 15 dias para fazer a captação dos óvulos. Geralmente é o tempo que ou o plano de saúde vai levar para aprovar a quimioterapia, ou vai complementar os exames do paciente antes dele começar a quimioterapia. Então, assim, o tempo é o tempo burocrático que já vai precisar para aquele tratamento começar. A gente entra nesse intervalo e consegue fazer a preservação da fertilidade do paciente. E aí, igual você falou, embriãozinho, óvulo congelado ou sêmen congelado, o paciente mudou de cidade ou então quer ir fazer o tratamento em outra cidade, tem empresas especializadas, né, que fazem o transporte desse material em segurança, em condições de temperatura adequada, em condições de umidade adequada. Então, graças a Deus, a gente tem um arsenal aí disponível para poder fazer esses tratamentos e levar esse material biológico para onde for preciso, né? Perfeito, perfeito. Chegando aí em Belo Horizonte, minha esposa realmente, ela passou pela primeira consulta e aí ela precisou tomar assim as medicações para estimular esses óvulos, é isso, os hormônios. Tá. E aí nós retornamos aqui para nossa cidade e ficamos fazendo esse acompanhamento com a especialista aqui. E a gente mandava toda semana, tinha ultrassom para ir acompanhando. É um processo bem delicado. A mulher também, querendo ou não, fica mais sensível. Existe a chance de dar errado, sim. Existe a chance de dar certo, sim. E a gente vai apegando nessa possibilidade positiva. E quando a médica achou que já está ótimo, já está no tamanho ideal para colher, né? Vem para BH. Nós fomos uma expectativa muito grande. O primeiro filho, após toda essa história, né, de tratamento, de superação. E aí, o que aconteceu? Teve um super estímulo. Acabou que não conseguiu fazer o procedimento no mesmo dia. Explica um pouquinho para a gente isso, para a galera não ficar assim viajando. Depois a gente retoma. Olha só, todo procedimento tem risco, né, gente? Não existe nada que a gente vai fazer que não tem risco. Primeiro, Isso. é importante a gente ter a consciência de que realmente o óvulo congelado ou o sêmen congelado não é certeza de gestação no futuro. Porque a gente tem que otimizar várias questões, né? E às vezes, mesmo otimizando várias questões, a gente não tem um resultado positivo naquele ciclo. Então, a aumento possibilidade de gestação no futuro, mas não é certeza, né? Isso a gente tem que ter consciência para não se frustrar. Mas olha só, chance de dar certo existe muita, né? Nós temos uma prova viva aqui na nossa
frente. Não é isso? Com certeza. Aí depois ela precisou passar novamente por um ciclo, recuperar e de novo dar um estímulo. E aí sim, a médica chamou de novo para Belo Horizonte. Isso porque, né, a gente mora aqui na Bahia, até questões financeiras. Para ficar lá os 15 dias seria um custo maior. Então a gente preferiu voltar, ficar acompanhando daqui com o especialista e tudo mais. E aí pronto, a gente voltou para BH e aí fez ali os embriões, deu para fazer na época 9, Olha né? só. E isso deu 9 embriões. Ela também congelou mais 9 óvulos crus, vamos dizer assim, né? Tá lá, tá aí congelado, por sinal. Manda um abraço, por favor. Os outros pinguins estão aí também congelados. Aí escolheram 5, selecionaram 5, né? Mais positivos ali, bem formados, tipo assim. E aí fez a transferência de 2 embriões. E os outros 3 estão aí congelados, esperando. E aí, Ravi. Tô sentindo que eu vou receber uma visita aí Eu, logo mais. olha só, rapaz. E aí, o que aconteceu? Botou, fez a transferência, expectativa, faz o teste, deu positivo. E aí é aquela festa, é aquela alegria. E a medicina está aí para ajudar, graças de Deus também. E Ravi foi brotando, foi aquecendo. E dia 3 de agosto ele nasceu. E já tem 7 meses. E tá uma festa. Tirou meu sono, é claro. A mãe mais ainda. Mas está uma experiência muito gostosa. E sem dúvida a gente passaria tudo de novo. É uma experiência única, né? Falar, rapaz, como é que ficou congelado 13 anos e tá aí cheio de vida, de alegria. E essa possibilidade que a gente queria trazer. Os desafios, lógico que eles vão existir, né? Mas a gente está diante de possibilidades e de informação. Converse com o seu médico, converse com o oncologista antes de começar o tratamento. Por isso que é importante, compartilhe essa live. Talvez não faça sentido para você, mas para alguém vai ser muito importante. Quando a gente fala em paciente oncológico, e qualquer paciente, né? Nós somos a parte mais importante do tratamento. E os nossos sonhos, eles são importantes para nós. A doença, ela está aí, o diagnóstico está aí, mas nós somos a parte mais importante. Os seus sonhos importam. Então, compartilhe também com o seu médico, com a equipe. E eu tenho certeza que vai valer a pena. E é isso. Nós temos aí mais 3 embriões. Qualquer hora deve estar comendo um queijinho aí, uma coisa ou outra. E é isso que a gente queria conversar, compartilhar com vocês. Fale mais um pouquinho, doutora, na parte também ginecológica, né? Às vezes tem uma alteração e tudo mais. Olha só que coisa, né? Assim, a história realmente ela é muito inspiradora. E vocês tiveram positivo na primeira tentativa, né? Isso. Isso nem sempre acontece, né, gente? A gente Muitos casos, tem que entender que, assim, mesmo otimizadas todas as condições, às vezes vai levar mais de uma tentativa, né? Olha só, a Drica está perguntando aqui qual que é a média de preço para congelar a célula. Ô, Drica, graças a Deus, hoje, nos últimos anos, assim, esse tratamento se tornou muito mais acessível, né? Do que no passado. Da mesma forma que as técnicas evoluíram, muito o preço também diminuiu. Né? Para os homens, como é um procedimento muito mais simples, ele também é muito mais barato. É claro que cada caso vai variar, né? Não tem como a gente falar que existe um preço geral e único, porque vai depender do tanto de medicação que a paciente tem que usar, do tanto de óvulo que vai precisar ficar congelado. Existe um valor fixo, mas o que eu sempre falo com os meus pacientes? Ouça antes, faça um orçamento antes de assumir que você não pode pagar, né? A clínica divide não sei quantas vezes esse tratamento. Então, não é uma que não é para você, ou que não é para um parente que você conhece. Faz um orçamento, conversa com o médico, explica a sua condição de pagamento, que isso aí é uma coisa que é fácil de contornar. Hoje, lógico que a vida financeira do paciente oncológico, isso também é abalada, né, durante o processo. São muitos exames, muitas consultas. Às vezes o paciente precisa se deslocar para outra cidade, vai transporte, alimentação. A gente sabe que envolve muita coisa. Mas como você falou, existe um planejamento. A fé também, bota a mão na massa que a coisa vai acontecendo, vai fluindo. Compartilhando um pouco valores, né? Isso varia muito também de estado. Nós fizemos um orçamento aqui na Bahia e saiu um pouquinho mais alto.
Aí em Belo Horizonte a gente conseguiu uma alternativa, mesmo considerando passagens, estadia, valeu mais a pena. Então, realmente, né? Isso, vale a pena fazer, sim. Outra coisa importante, por exemplo, aqui, eu acho que em São Paulo, que já tem uma clínica gratuita, eu preciso ter certeza, eu tenho certeza que em São Paulo tem uma, eu só não sei qual Olha mas só, existe também essa discussão nessas possibilidades. existe sim, né? Alguns hospitais que fazem esse tratamento pelo SUS, infelizmente não são todos, né? Mas a USP Ribeirão Preto faz esse tratamento, né? De forma. E apesar da gente ter outros serviços, né, no Brasil que fazem os tratamentos de reprodução assistida pelo SUS, muitas vezes não é possível vincular isso ao tratamento oncológico, justamente por causa dessa questão do tempo, que é curto, que a gente nem sempre consegue ter no SUS, né? Mas a USP Ribeirão Preto, isso eu posso falar, porque eu tive minha Sim, formação lá, a gente consegue, o paciente tem o diagnóstico, ele vai lá na consulta no mesmo dia e a gente consegue fazer esse tratamento inteiramente pelo SUS, olha aí. né? Às vezes a paciente tem que arcar com a medicação, porque isso o hospital não tem, mas o que torna o tratamento mais acessível, né? Com certeza. Com certeza. E isso aí também envolve os sonhos, né? Aqui, ó, aqui mesmo, particularmente em nossa história, vim de carro na época, a gente mobilizou porque os sonhos não têm preço, né? Quanto é que vale hoje? Você fala, moço, valeu nada em vista da emoção, né? Do prazer de ter ali o filho, história ali para contar, ver aquele serzinho nascendo, crescendo, isso aí, gente, a maternidade, a paternidade é uma experiência única, né? Vale muito a pena, às vezes só passando mesmo para sentir. Pois E vale cada centavo depois. Olha aí, ó. Obrigado, Márcia. Obrigado, história linda. Dá para a gente saber o sexo. Até gerou uma dúvida. Vamos lá. olha, É possível escolher cor de olho? Existe isso mesmo? O sexo antes de olha botar? Tem isso a também? polêmica, olha a polêmica. Gente, não pode. Não pode Olha aí. fertilização in vitro para escolher sexo ou para escolher característica física, viu? Isso não é permitido por lei. Então, nós temos que receber o que Deus mandar, né? Da mesma forma que a gente pode ter várias características no bebê que vai ser fruto de uma gestação espontânea, o menino vai fazer xixi na calça do mesmo jeito, pode ter olho azul ou castanho, isso não faz diferença, tá? Essas coisas a gente não pode escolher, viu? O que é possível de ser feito na reprodução assistida é quando, né, o pai ou a mãe tem uma doença genética e a gente quer ter certeza de que aquele embriãozinho não tem a doença. Aí, nesse caso, a gente pode analisar o material genético do embrião para selecionar um embrião que não tenha aquele gene que é causador da doença do pai ou da mãe. Isso é a única coisa que nós podemos fazer. Viu? Perfeito. Isso aí foi até uma dúvida, né? Até hoje eu recebo também, muitas pessoas perguntam, Isaac, você teve câncer? Será que Ravi também tem a possibilidade de ter um câncer? Você tem medo sobre esse assunto e tudo mais? Eu falei assim, eu não tenho como prever isso, né? Eu também não quero deixar a vida ser tomada pelo medo, Pelo porque a medo. gente não vai viver. Vamos construir essa história. A gente não tem noção de como vai ser a vida, de o que pode acontecer. É, Claro, tem casos e casos, né? Tem algo que a gente já percebe que é bem certo geneticamente ali que pode acontecer, mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? é isso mesmo. E nós temos que estar preparados, né, gente, para lidar com tudo isso. Alguns cânceres têm uma característica genética, outros ocorrem ao acaso, né? Cada tipo é um tipo, né? Agora, olha aqui, ó. O Múltiplo Bazar está falando aqui da empresa que eu trabalho. Gente, eu trabalho na Gerar In Vitro. Temos unidade em Belo Horizonte, interior de Minas. E estamos inaugurando a unidade em Vitória da Conquista esse ano. Olha aí, rapaz. Isso. Então, já Massa. 3 unidades espalhadas por Minas e Bahia. Vitória da Conquista. Excelente. Que massa. Vitro. Olha, então daqui uns dias
você vai vir para cá mesmo, para a gente marcar um jantar, bater um papo, Com com certeza. É um acarajé. Na hora. Então já está super convidada. Galera da live também, ó, não sei onde você está assistindo a gente, mas já fica o convite. Vem aqui para o interior da Bahia, conhecer Joelise também. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito incrível. A gente marca aqui direto para tomar um café, para comer, para bater resenha. Isso é bom demais. Esses dias eu e Joelise, a gente saiu para bater papo na rua e tal, esperar um colega também do grupo. E a gente encontrou uma pessoa, uma anônima, e a gente conversando e tal. Daqui a pouco a mulher começou a conversar, compartilhar algumas coisas e tal. E a gente foi e falou: olha, você está diante de duas pessoas aqui que tiveram câncer, quase morreram, aquela coisa toda. E a pessoa ficou assim: não, não acredito. É mentira, vocês dois não têm condições e tudo mais. Então é sempre uma história para a gente contar. As pessoas também, às vezes, gente, não estão preparadas, né? A população não está preparada para lidar com os diferentes, com as dificuldades do próprio paciente. Então, esse grupo aqui é para fortalecer vocês, para encorajar, empoderar com conhecimento. Seja sempre bem-vindo. Compartilhe aqui esse perfil com quem você conheça. Compartilhe essa live, porque o conhecimento é poder. Isso faz a diferença. Não tenha vergonha da sua história. E se de todo jeito, né, não vai ser mais possível preservar e tudo mais, existe outras formas, né, de você abraçar a maternidade, a paternidade. Adoção é um caminho. Apadrinhar, o que bem tem, né? São outras maneiras. A gente está aqui para viver uma vida real e Exato. tudo pode acontecer. Sobre isso, né, gente? Muitas vezes o paciente fez o tratamento, Sim. ou né, homem ou mulher, fez o tratamento e não teve oportunidade de congelar o sêmen e o óvulo. Quais são as opções para esse paciente? Porque teve o diagnóstico, não congelou nem sêmen nem óvulo, e aí realmente foi lá, fez o exame depois, não tinha espermatozoide mais e não tinha mais óvulos para serem, né, produzidos. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de doação de gametas, né? Existem bancos de sêmen e bancos de óvulos, e o paciente que não tem produção de óvulos ou de sêmen próprio vai lá no banco e recebe esse material, que de fato não vai ter a carga genética daquela pessoa, né? Mas é possível, por exemplo, escolher um óvulo de uma doadora com características semelhantes, né? Então, gera um embrião no laboratório e depois transfere para o útero daquela mulher, né? E isso Perfeito. é um avanço que a medicina reprodutiva nos possibilita hoje em dia, né? Que são os bancos de gametas. Maravilha. Você já me fez gerar outra dúvida. Inclusive, foi até a dúvida da minha esposa na época, ela compartilhou com a equipe e tudo mais. Ela tem lá os óvulos, né? 9 ainda crus, vamos dizer assim. 3 embriões já formados, congelados. E aí ela queria doar. Ela tem 34 anos, mas aí não pôde mais. Segundo a equipe, tem a questão da idade, existe também algumas regrinhas, umas normas, né, de aceitação. Então, pensando aqui, alguém tem no coração o desejo de doar esses óvulos. Não quer ser mãe, mas quer doar, quer fazer tipo uma doação de medula. Explica um pouquinho para a gente sobre essas regrinhas, como que funcionam na prática. Olha só, são várias regras, né, gente? Porque nós estamos lidando com coisa muito séria, né? É material. Sim. Então, por exemplo, hoje o que a nossa legislação fala? A doação de gametas é permitida entre parentes de até quarto grau ou então a doação anônima, tá? Se não for para parente de quarto grau ou doação anônima, a gente precisa de ter autorização do Conselho Federal de Medicina para fazer o procedimento. Então, por exemplo, sua esposa tem óvulos lá congelados e quer doar. Pode doar para um banco de gametas. E aí a receptora não vai saber quem doou, né? Isso é uma possibilidade. Ou ela pode doar para um parente de quarto grau. Aí não é anônima a doação, né? Aí é conhecido quem vai receber a doação. Para o homem é a mesma coisa. Para mulheres, tem um limite de idade, tem até que conferir se está 35 ou 37 anos hoje. Tá. Mas antes, melhor, né? Se a gente puder receber o óvulo de uma paciente com uma idade mais jovem,
é melhor, porque vão ter menos riscos associados ali naquela ovorecepção. Mas tem um limite de idade, sim. Para o homem, o limite é um pouco maior. Tá? Não é 35 anos, não. Perfeito. Olha, Joélia aí compartilhando também, daqui da Bahia, transplantada. Maravilha, maravilha. Vai fazer 2 anos. Graças a Deus tem a minha filha com 19 anos. E a maternidade é a coisa mais linda que já aconteceu na vida dela. Parabéns, minha amiga. Dose dupla aí. O pessoal que passa pelo transplante também. Não é brincadeira, não é fácil. É sempre uma vitória, uma conquista. E isso aqui é sobre a vida, literalmente, né? Estamos falando sobre a E vida. Muito olha, bom. a Joélia tá lembrando aqui, né? Nós estamos falando da doação de gametas, mas nós temos que lembrar também do cadastro para doação de medula, né, gente? Perfeito. Muito importante. Perfeito. Doutora, uma dúvida mais comum da população geral. A menina talvez está aqui assistindo, alguém, né, que não tenha diagnóstico de câncer. Essa menina é jovem e já ouviu falar que se ela preservar esse óvulo mais cedo, melhor ainda. Para quando ela estiver na idade adulta, ela quiser ter filhos, melhor. Existe essa possibilidade? É isso mesmo. Da mesma forma que a gente faz o tratamento, né, para preservação da fertilidade por uma razão oncológica, às vezes a paciente tem aí em torno dos seus 30 anos, não tem pretensão de ter filhos nos próximos anos, ou não tem um parceiro fixo ainda, não tem uma parceria que deseja, né, engravidar naquele momento, É. congela o óvulo para usar no momento oportuno, dali 5, 10 anos, no momento que ela achar mais oportuno. Quanto mais jovem, maior vai ser a qualidade e maior vai ser a quantidade dos óvulos. Então, sim, nós mulheres, a gente tem que entender que a gente tem esse relógio biológico. Tá. Isso faz parte da nossa biologia. Então, converse com o seu ginecologista. Se você não tem pretensão de ter filho nos próximos anos, discuta sobre quais possibilidades, né, existem para você, porque pode existir a possibilidade do congelamento de óvulos, e aí você vai ficar tranquila, vai poder viver sua vida. Às vezes tem outras prioridades no momento, né? Às vezes quer trabalhar, quer fazer outras Sim. coisas, sem uma parceria que deseja uma gestação no momento, e no momento oportuno, igual foi para Isaac. Congelou lá em 2008, 13 anos depois, foi o momento oportuno, né? Utilizar esse material congelado. O paciente volta, seja lá quantos anos for depois. O paciente de 45 anos vai usar um óvulo que ela congelou lá com 30 anos. O risco de malformação do embrião é muito menor, né? E ela vai ter uma quantidade muito maior do que comparado quando ela tiver 45 anos. Perfeito, perfeito. Compartilhar com vocês. Saiu a matéria a nível nacional, no Estadão, na Folha de São Paulo, compartilhando a minha história, Ravi, e a gente pode compartilhar, né, esse conteúdo também, uma forma de levar conhecimento, levar informação, espalhar essa notícia. Teve o caso que repercutiu muito também recente, que foi da atriz, né, Cláudia Raia, a questão da idade dela. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, né? Isso foi um acaso, realmente uma possibilidade devido ter estimulado. Existe também esses casos fora da curva, né? Para Deus nada é impossível, né, gente? Agora, o que eu falo é o seguinte: a gente tem que considerar sempre o que é o mais comum, né? Sim. Quanto mais velha a mulher, menor vai ser dela gerar óvulos e embriões viáveis. Isso é um fato, né? Se a Cláudia Raia engravidou com 56 anos, a gente não tem, depois da menopausa, a gente não tem que considerar que isso é uma possibilidade para todas as mulheres, né? Nós temos que considerar sempre que a menopausa é o limite ali para a gente conseguir usar os óvulos, né, próprios. Fora disso, são situações, né, raras. A gente não pode dizer que não existe, que não acontece, porque pode acontecer. Na medicina, a gente nunca fala nunca e nunca fala, né? Mas a gente tem que lidar com estatística. Então, assim, lidem com o que vocês têm hoje, né? O que é o mais certo hoje? Eu preciso congelar meus óvulos, porque depois, com 50 anos, não é garantia que eu vou ter óvulos próprios para serem usados. Não significa que não vai haver gestação. Pode haver gestação, mas
não necessariamente com óculos Pro, né? Perfeito, perfeito. Maravilha. Pessoal, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, mandar alguma dúvida, a hora é essa. Aproveite, que nós já estamos encerrando o nosso bate-papo. Doutora Bárbara, você faz atendimento online? Compartilha com a gente aí qual a sua clínica, onde você atende, deixe os seus contatos. Quem quiser, quem se interessar, se sentir à vontade para fazer uma consulta, tirar mais dúvidas, por favor, compartilha com a gente. É maravilha. Atendimento online e presencial em Belo Horizonte, tá? Tem o link na minha bio aí do Instagram, meu contato, e atendo na Gerar In Vitro, né? Que é a clínica de reprodução que a gente estava falando logo mais. Temos unidades em Belo Horizonte, em Vitória da Conquista, e várias cidades do interior de Minas, tá? Itabuna também, na Bahia. Então, segue lá tanto o meu Instagram quanto o link do Instagram da Gerar In Vitro. E consultas online também, viu, gente? Então, pode pegar o meu link lá na bio e conversar comigo. Lá tem o telefone, a gente vai conversar. E da forma que eu puder ajudar, de qualquer forma, seja com um aconselhamento, seja com uma consulta, não interessa, a gente pode conversar, pode mandar pelo Instagram também, que vai ser um prazer poder trocar ideia com vocês. Perfeito, maravilha. Vambora, Cris. E aí, minha amiga, muito obrigado também pelo carinho. Pessoal, a gente insistiu e foi muito bom. Valeu a pena demais. Doutora, muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade, abrir a agenda aí, esse espaço. Joelísio, muito obrigado também pelo espaço. Parabéns por abrir essa oportunidade para a gente estar falando sobre esses temas, pouco divulgados, empoderar os pacientes. Pessoal, sigam aí o perfil da doutora Bárbara. Se vocês quiserem acompanhar também o nosso trabalho, Isaac Wellness, ou pode digitar lá Clube Oncológico, estarei à disposição de vocês. E boa noite, ótima semana para vocês aí, restinho de semana, meio da semana. Muito obrigado por ficar até aqui. Doutora, considerações finais e vamos embora. Querido, muito obrigada, tá? Por ter conduzido aí essa nossa conversa com essa energia maravilhosa. Obrigada por compartilhar a sua história, que é realmente muito linda, muito inspiradora. Precisamos falar sobre isso, né, gente? Precisamos divulgar informação de qualidade. Converse com quem você acha que pode, né, ser útil essa informação. Passe essa informação adiante. Estamos aí para divulgar informação de qualidade. E Joelísio, meu amigo querido, que eu encontrei também essa semana aqui em Belo Horizonte. Teve a Mieloma Run, foi em BH, né, esse fim de semana. E, se não me engano, a próxima é a Vitória da Conquista, não é isso? Olha aí, hein? Tô colado. Então, Joelísio, parabéns pelo trabalho, viu, meu amigo? E parabéns para você também, né, Isaac? Porque Obrigado. Além de uma história inspiradora, você está aí acompanhando pacientes oncológicos e trazendo mais qualidade de vida, não é isso? Perfeito, perfeito. A gente vem fazendo esse trabalho aí, que é incrível também, gerando vida, saúde, melhorando aí a força da galera, para viver mais e viver melhor. Gente, tamo junto. Muito obrigado. Não vamos mais tomar o tempo de vocês. Ótima noite. Um forte abraço. E não se esqueça, compartilhe essa live também. Vai ficar salvo aqui no perfil. Tamo junto. Um abração a todos. Obrigado, doutora. Um abraço. Até mais.